Caríssimos irmãos, boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, nós podemos chegar até a sua casa através deste recurso. É claro que não substitui o nosso encontro presencial, mas temos esperança no nosso Deus que em breve poderemos estar juntos. Por enquanto, quero convidar você a aproveitar essa oportunidade. Enquanto nós estamos aqui gravando este culto, você tem a oportunidade agora de reunir com sua família e fazer o que estamos fazendo. Orar, manter a contrição com o nosso Deus, louvá-lo pela sua grandeza. A nossa igreja permanece unida por isso, porque nós estamos adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Não assista, participe conosco. Adore ao Senhor, ore, acompanhe atentamente a reflexão bíblica, o estudo da palavra de Deus, e que este recurso sirva para a sua edificação. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de tudo isso que temos vivido, nós estamos certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos, ó Deus, como será o futuro, mas sabemos que está em tuas mãos. A nossa igreja está em tuas mãos. E agora, ó Deus, unidos, nós queremos bendizer o teu nome. Queremos glorificar ao Senhor pela salvação e por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Que este culto, ó Deus, através desta ferramenta, sirva de estímulo, de encorajamento para continuarmos crescendo na fé, buscando ao Senhor e mantendo, ó Deus, a nossa comunhão, porque o Senhor que nos une é maior do que tudo isso e nos dará direção através da tua palavra para assumirmos a posição adequada àqueles que são chamados como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, como o teu povo nesta terra. Queremos assumir essa posição, ó Deus, de acordo com a tua vontade, para servirmos também, Senhor, de esperança para as pessoas que nós conhecemos, que estão sob nossa influência. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas famílias reunidas nesse momento. Recebe a nossa adoração na forma deste culto. É assim que nós oramos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, meu querido irmão. Uma boa noite para você, minha querida irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Nesse momento, eu queria te convidar a fazer aquilo que o pastor Petrônio acabou de nos instruir. Abrir a palavra de Deus e ler aquilo que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versos 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Nesse momento também eu quero te convidar a orar, a clamar ao nosso Deus pela situação que nós estamos enfrentando nesse momento. Então feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome. O Senhor é majestoso, Pai. O Senhor é soberano. Ninguém se compara ao Senhor. Nesse momento, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e perdão por tudo aquilo que nós cometemos que não te agrada, ó Deus. Para que o Senhor, ó Deus, nos escute e ouça a nossa oração.
Em nome de Jesus, ó Pai, queremos clamar nesse momento por toda essa situação que estamos enfrentando. Pai, em nome de Jesus, nós temos a certeza que o Senhor nos ouve, por isso nós estamos clamando e orando ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, todos aqueles que estão enfrentando o Covid-19, não só o Covid-19, como muitas outras crises, ó Pai, que o nosso país e o mundo enfrenta. Ó Pai, abençoe aqueles que estão na área econômica, abençoe aqueles que estão na área da saúde, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão de certa forma lutando para que toda essa pandemia se encerre. Cuide de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor sustente e tenha misericórdia daqueles que estão, ó Pai, passando dificuldades dentro de suas casas, desemprego, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe essas famílias, abençoe, ó Pai, para que o sustento venha a essas casas. Ó Deus, nós clamamos, porque assim o Senhor nos ensinou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pedirmos pelo pão de cada dia. Ó Deus, assim como o Senhor tem feito, não nos deixe faltar o pão de cada dia. Em nome de Jesus, quero colocar todo esse culto diante do Senhor. Ó Pai, na certeza que o Senhor falará aos nossos corações através da Tua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, por rico privilégio de poder escutar a Tua palavra, ó Deus, e por ela sermos confortados, por ela sermos, ó Deus, exortados. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é bom estar com os irmãos mais uma vez e neste momento podermos dizer que o Senhor é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação e por isso jamais seremos abalados. Vamos cantar neste momento essa verdade. Bendirei pra sempre.
Como temos feito a cada quinta-feira, estudaremos hoje mais um mandamento bíblico da mutualidade, os uns aos outros do Novo Testamento. Hoje eu quero ler com você inicialmente Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Estamos estudando esses mandamentos que o Senhor nos tem dado, para que vivamos como uma comunidade saudável em torno dele e do seu ensino, da sua palavra. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O início desse capítulo nos faz relembrar um momento lamentável da história do povo de Deus no Antigo Testamento. A palavra de Deus relembra a dureza de coração, a incredulidade de Israel, que o levou a não gozar da terra prometida pelo Senhor. O Senhor havia ouvido a súplica desse povo quando, escravizado no Egito, vivia oprimido e sem esperança. O Senhor enviou um excelente líder para conduzir esse povo no enfrentamento a Faraó e na saída daquela terra, Moisés. O Senhor livrou o seu povo das mãos dos egípcios, do seu poderoso exército. O Senhor conduziu o seu povo pelo deserto, concedendo-lhe o sustento, a proteção, o necessário para a vida, até que pudessem chegar a Canaã. Mas a palavra de Deus nos relata um momento que custou muito caro para esse povo. Momento de murmuração, de ingratidão, de queixa injustificada contra o Senhor. E a palavra de Deus então nos diz que o Senhor puniu esse povo, não lhe permitindo chegar àquela geração à terra prometida. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb sim chegaram. Moisés viu ao longe. E aqueles que murmuraram, aqueles que agiram com incredulidade, porque Deus estava formando um povo especial, dedicado a si mesmo, foi punido aquele povo. Aqui então, nessa carta, o autor inspirado diz: tenham cuidado, irmãos, para que vocês, povo de Deus da nova aliança, não façam o mesmo, que não haja entre vós um crente sequer com um coração duro e incrédulo, afastando-se do Deus vivo. A palavra de Deus alerta os crentes para não caírem nesse engano. E diz que, para isso não acontecer, os crentes devem se aproximar do Senhor. E nós sabemos, nos aproximamos do Senhor pelo estudo da palavra. O Espírito Santo nos ilumina e nos capacita a observarmos a palavra. Nós nos aproximamos do Senhor pela oração. A palavra de Deus diz que também devemos nos aproximar uns dos outros. A recomendação é que nós também nos ajudemos por meio da exortação, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Aqui está um mandamento muito visto no Novo Testamento. São muitos os textos bíblicos que nos fala da exortação como um ato espiritual, um ato cristão, um ato que nos leva à semelhança com Cristo. Mas há muitos textos bíblicos colocando-o como um mandamento recíproco. Exortai-vos uns aos outros. São tantos os textos que eu apenas poderei usar uma pequena porção deles nesse nosso estudo aqui. Eu selecionei alguns que podem nos fazer entender o que é exatamente exortar. Porque me parece, por vezes na Igreja de Cristo, exortar torna-se sinônimo de xingar, de brigar e até de humilhar o outro, de agir com dureza. Veremos pela palavra de Deus o que vem a ser exortar. O verbo na língua grega é parakaleo, que pode ser sinônimo de animar, encorajar ou apelar ao outro a que faça o que é correto. Pode significar também confortar ou consolar. Veja como a palavra de Deus nos mostra que Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém,
animou os crentes de Antioquia a que continuassem servindo ao Senhor. Atos capítulo 11, verso 23, nós já começamos a entender um pouco do que vem a ser exortação, visto que essa palavra aparece em diferentes textos e nos traz uma série de sinônimos. Então eu quero chamar você a acompanhar aquilo que está em Atos, capítulo 11, versículo 23, que nos diz assim: Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aqui nós encontramos Barnabé, um homem de Deus. Como diz a palavra do Senhor, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, exortando os crentes a que continuassem firmes no Senhor. É com alegria, é cheio de ânimo que Barnabé diz ao povo do Senhor em Antioquia: continuem com firmeza de coração, permanecendo na presença e na obra do Senhor. Vemos isso também em Paulo, em Atos, no capítulo 14, versículos 21 e 22, mais especificamente. Aqui nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ou seja, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como Deus usou Paulo para fortalecer os irmãos da cidade de Derbe, diz a palavra de Deus que Paulo exortou aqueles crentes a permanecerem firmes na fé enquanto enfrentavam os desafios, lidavam com as lutas desse mundo e do tempo deles. Então, paracaléu é sinônimo de animar aqueles que estão a serviço do Senhor. Mas é sinônimo, como eu já disse, de encorajamento. Veja Romanos, no capítulo 15, verso 30, quando a palavra do Senhor nos apresenta um outro texto que envolve o ensino do apóstolo Paulo. E aqui Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Rogo-vos, exorto-vos, irmãos, encorajo vocês a não deixarem de orar e a não deixarem de lutar comigo, enquanto eu estou lidando com os rebeldes na Judéia, servindo ao Senhor em Jerusalém, a fim de que a vontade de Deus se cumpra. Mas a palavra de Deus também diz que exortar tem, meus irmãos, aqui a conotação de apelar. Paulo está rogando. Esse rogo é um apelo, é um convite, é um chamado solene aos crentes. E por fim, nessa parte introdutória, eu quero mostrar a você que também tem o verbo grego paracaléu, o significado de conforto. É consolar, é confortar o irmão, exortar. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7, diz-nos assim: porém Deus que conforta os abatidos. Quem é que conforta? Deus. Nos consolou com a chegada de Tito. Deus é quem nos conforta, é quem nos consola. Então ele enviou Tito para gozarmos dessa consolação. E o versículo 7 diz: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então aqui, exortar é consolar ou é confortar o outro. Quem pratica esse mandamento, querido irmão, é semelhante a Jesus. Veja que a palavra de Deus diz que o Espírito de Jesus, que ele destinou aos seus servos, os que nele creram, é o nosso Paráclitos, é o nosso Consolador, é o nosso ajudador,
é o nosso companheiro, amigo de caminhada. Quando alguém exorta, deve fazê-lo sob a orientação do Espírito do Senhor, o nosso Paráclitos. Eu quero mencionar ainda Efésios capítulo 4, verso 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então você não deve se valer do mandamento bíblico para acreditar que você deve dizer o que você quer, o que você bem entende. Isso é falta de domínio próprio. Tratar com dureza, de modo implacável, o irmão que erra. Você não deve considerar que o chamado bíblico à exortação é uma licença para que você seja indelicado, grosseiro, ácido em suas palavras, em suas colocações, no trato com o irmão, em especial com o irmão mais frágil. Faça sempre sob orientação do Senhor, não permitindo que na exortação ao irmão saia da sua boca palavra torpe, mas a palavra que edifica conforme a necessidade do outro, fazendo com que o outro perceba a graça de Deus nesse ato. Devemos usar dessa licença bíblica, devemos exortar, paracaléu, em particular, olhando no olho do irmão, mas também publicamente nas reuniões da igreja, por meio do sermão. Veja 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Palavra de Deus, em 1 aos Tessalonicenses 5, 11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. O Espírito de Deus é o Paráclitos, é o Consolador, é o Confortador, é o Animador, é o Encorajador por excelência. Sob a direção dele, podemos e devemos fazer o mesmo. Veja João 14, verso 16, quando Jesus diz aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O nosso divino Consolador, o nosso divino ajudador é o Espírito do Senhor Jesus. A prática desse mandamento só será bem-sucedida se nós estivermos praticando sob a direção do Espírito de Deus. Mas abra sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses 2, 11 e 12. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto, porque o texto bíblico diz que exortar é amar. Por que devemos nos exortar uns aos outros? Porque devemos nos amar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12, é o primeiro texto que eu quero usar para mostrar que devemos nos exortar mutuamente, porque devemos nos amar. Como devemos exortar o outro? 1 aos Tessalonicenses 2,11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós exortamos aquele que precisa continuar servindo ao Senhor e aquele que precisa vencer os seus pecados, como um pai faz com seu filho, com amor. Exortamos, consolamos e admoestamos. Vejam aqui a palavra do Senhor colocando juntos esses verbos que nos mostram as multifacetadas possibilidades de interpretação da palavra exortação. Exortamos, consolamos e admoestamos. Isto é, nós chamamos o irmão, encorajamos, o edificamos e também o aconselhamos para que ele vença as suas lutas e viva de modo digno de Deus, aquele que nos chama para o seu reino e glória. Mas como devemos fazer? Em amor. Veja 1 Timóteo, no capítulo 5,
os versos 1 e 2. 1 Timóteo 5, 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Você, Timóteo, jovem pastor, precisará por vezes corrigir, aconselhar, encorajar o irmão idoso. Lembre de fazê-lo como você faria com seu próprio pai. Lembre-se também de que com as mulheres idosas você deve agir assim, como se estivesse falando com a sua mãe, e com as moças, como se estivesse falando às suas irmãs, com toda a pureza, para que saibam que não existe uma segunda intenção. Existe um compromisso verdadeiro, um amor cristão que te leva a exortá-lo ou a exortá-la. Tito, capítulo 2, verso 6. Abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 2, verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Porque você ama, você deve exortar. E aqui nós então entendemos um pouco mais do que a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu tenho compromisso com meu irmão. Se ele está se perdendo, eu preciso, por amor, exortá-lo a que retome o caminho da vontade de Deus. Eu tenho compromisso com meu irmão. Se ele está servindo ao Senhor e precisa ser apoiado, eu o exortarei para que ele continue crescendo sob a influência da palavra, da igreja e do próprio Cristo. Por que devemos nos exortar uns aos outros? Porque, além de nos amar, isso demonstra que nós nos ajudamos. O texto bíblico diz que devemos nos ajudar. Vejam Filipenses, capítulo 4, no verso 2. Filipenses 4, 2 é o texto que passarei a ler. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. As duas são importantíssimas na obra do Senhor. As duas têm valor. Então pensem juntas, com concordância, dando glória ao Senhor. Ajudem-se. A exortação de Paulo é: vocês devem se ajudar. E o próprio Paulo as exorta porque quer ajudá-las na carreira cristã. Veja agora 2 aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 4 a 6. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A palavra de Deus aqui, inclusive, utiliza no mesmo horizonte as palavras conforto e consolo. Ora, quando vocês, irmãos, diz o apóstolo Paulo, são atribulados, isso é para que nós possamos consolar vocês com a mesma consolação que recebemos de Deus. Então o Senhor nos consola, nos ajuda na caminhada nessa vida, nas lutas desse mundo, para que nós, treinados pelo Espírito Santo, possamos agora ajudar outros irmãos. E nós os ajudamos exortando-os a que permaneçam firmes em Cristo, crendo no seu poder, descansando na sua paz, certos da sua tão grande bondade. O texto bíblico diz ainda que devemos nos edificar, por isso nos exortamos uns aos outros. Veja 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4, diz-nos assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas
a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aqui o apóstolo Paulo diz que o compromisso mútuo da exortação se desdobra no desejo de edificar o irmão. Paulo diz que exortou aqueles irmãos para que não aceitassem uma doutrina diversa da doutrina de Cristo, não se ocupassem com aquilo que não é o verdadeiro ensino de Cristo, aquilo que desvia os crentes do serviço a Deus na fé. Mas eu quero ainda ler 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Aqui o apóstolo Paulo continua exortando os irmãos porque quer vê-los crescendo na fé, edificados na fé. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então eu exorto vocês a que vivam em oração, orem em favor de todos os homens. Vejam, irmãos, que exortar é amar, ajudar, edificar. Mas eu ainda quero ler 2 Timóteo 4, verso 2, que nos diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Não seja econômico da exortação. Utilize-se de toda a doutrina de Cristo para exortar os irmãos. Meus irmãos, quando voltamos ao texto lido inicialmente, então agora compreendemos melhor o que está sendo dito em Hebreus 3, versos 12 e 13, para que vocês, irmãos, não corram o risco de coletivamente se desviarem da vontade do Senhor, para que vocês, na Igreja de Cristo, não repitam o que Israel fez no deserto antes de conhecer a terra prometida. Então, meus irmãos, exortai-vos mutuamente. Vocês se amam? Então não deixem de se exortar. Vocês querem se ajudar? Então se exortem. Vocês querem edificar uns aos outros? Então exortai-vos uns aos outros. A palavra de Deus mostra, irmãos, que exortação é animar o outro, encorajá-lo, influenciando para que ele sirva bem ao Senhor, confortando em suas lutas e necessidades. Veja como é amplo este mandamento. Nós somos membros do mesmo corpo, portanto devemos nos cuidar mutuamente, influenciando o outro com a doutrina de Cristo, com um bom exemplo, consolando o outro em suas dificuldades, em suas lutas, em suas tristezas e encorajando-o a não abandonar a fé, a não deixar de servir ao Senhor, a não deixar de testemunhar de Cristo ao mundo perdido. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que nós, Igreja de Cristo, atentemos para o ensino da palavra de Deus e pratiquemos esse mandamento mútuo, exortando-nos uns aos outros. Vamos orar? Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Ó Deus amado, nós te agradecemos porque a tua palavra não esquece de verdade alguma que seja proveitosa para nós, individualmente e coletivamente como igreja, como povo do Senhor, como teu corpo aqui neste mundo. Te agradecemos, Senhor, pelo ensino acerca da exortação. Livra-nos de nos valermos deste mandamento para sermos duros, grosseiros, injustos com o irmão. Ajuda-nos a aprender com teu Espírito, o nosso Consolador, a consolarmos o outro. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim, a fim de que sejamos um povo aprovado pelo Senhor, saudável, que cumpre com eficácia a sua missão. Gratos pelo ensino da tua palavra e pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a compreendê-la e praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, jovem, adolescente, a participar do LED, Leitura e Diálogo, amanhã à noite, sexta-noite, com as orientações que todos têm recebido nas redes sociais da nossa igreja. E no sábado à noite, às 19 horas, uma live muito interessante no Instagram da PIB. Você poderá conosco orar, cantar ao Senhor, mas também ouvir acerca de cuidados com a saúde nesses dias de pandemia que assola toda a terra.
Quero também, nesse momento, lembrar que no domingo estaremos juntos, às 9h30 da manhã, já com a escola bíblica e em seguida o culto. À noite também o culto. E claro, todos nós já estamos vibrando com a aproximação da nossa Conferência da Família 2020. Será no canal PIB Divinópolis no YouTube, dias 30 e 31 de maio. Último sábado à noite, último domingo pela manhã e à noite, nós ouviremos muito acerca do tema Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar em culto com uma linda canção que foi preparada para esse momento. Vamos cantar neste momento o hino Laços Benditos, 379 do cantor cristão. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor, ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo gozo ou aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rio prantear, em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nos vamos separar, no céu é